O Pachuca será o adversário do Botafogo nesta quarta-feira pela Copa Intercontinental. E no vídeo de hoje eu vou te explicar em detalhes como joga a equipe mexicana que tem Salomón Rondón como seu principal destaque. Bom, pessoal, então a gente vai começar a análise aqui do Pachuca, observando o comportamento da equipe em saída de bola. E a primeira coisa que a gente vai conseguir observar é que a equipe mantém a primeira linha de 4 estruturada, porque os dois laterais eles não se projetam, permanecem mais próximos aqui das suas posições naturais, né, na base da jogada, um pouco mais baixos, com os volantes um pouco mais por dentro. Mas a dinâmica que mais chama atenção muitas vezes vai ser a equipe explorando esse passe longo nas costas do lateral adversário, né, como uma maneira mais rápida de estabelecer já os seus ataques, já ganhar altura em campo contrário pelos lados do campo, porque é uma equipe que tem uma tendência exterior. Mas a gente vai ver muitas vezes em saída de bola esse tipo de dinâmica do zagueiro buscando conectar com o lateral. E aí isso vai gerar uma dinâmica legal, que é essa aqui, que o extremo adversário vai ter que saltar sobre o portador da bola, que é o lateral esquerdo, e aí o time do Pachuca vai identificar muito bem o homem livre, né? O Pachuca identifica muito bem o homem livre atrás dessa primeira pressão, que vai ser aqui o Montiel, responsável por fazer a equipe do Pachuca progredir dentro de campo nesse lance. Aqui uma dinâmica até um pouco mais diferente, porque o lateral ele já recebe já mais projetado, né? E aí ele já recebe em campo contrário, e aí com um passe horizontal, novamente vai encontrar um meio-campista que vai iniciar um ataque posicional, né, em campo contrário para a equipe do Pachuca. Se a gente for também destacar alguns jogadores individuais, né, nessa saída de bola, dá para destacar o Elias Montiel, né, um jogador que tem só 19 anos, mas tem ganhado muito espaço nos últimos jogos da equipe do Pachuca, muito pela capacidade associativa que ele tem. É um jogador que tem uma característica de se aproximar muito do setor da bola e dos seus companheiros, e ele vai ser muito importante criando esse tipo de dinâmica, se aproximando dos seus companheiros para gerar essas triangulações pelos lados do campo, que vão ser muito importantes para uma equipe que tem uma tendência a atacar mais pelos lados do campo, né? Então, é um jogador de excelente passe, é um jogador que tem uma facilidade muito grande para fazer esse tipo de inversões, inclusive pelos lados do campo, mas ele também vai ter um passe longo, vertical, que é interessante também, mesmo utilizando uma perna não dominante, né? Então é um cara que consegue trabalhar com a perna direita, com a perna esquerda. E aqui a gente vai começar observando a distribuição de peças do Pachuca, né? Como a equipe vai se distribuir em campo contrário. E aí vai ser interessante a gente conseguir observar o papel do lateral esquerdo nesse sentido. Porque o lateral esquerdo muitas vezes vai estar jogando um pouco mais por dentro, mas a dinâmica vai ser essa. Os dois extremos abertos, o Salomón Rondón por dentro, mas muitas vezes fazendo esse movimento de apoio e aparecendo nas costas dos volantes adversários, e outros dois meio-campistas em alturas um pouco distintas. A gente percebe que um vai estar mais na entrelinha e o outro vai estar entre o jogador da entrelinha e o da base da jogada que está fora da imagem, o 5, que está próximo dos dois zagueiros também. Então por isso que muitas vezes a gente vai ver o Pachuca jogando num 4-3-3 assimétrico, né? Mas com o lateral esquerdo jogando um pouco mais por dentro, justamente para complementar muito bem com o Idrissi, que tem essa capacidade do mano a mano, né? Muitas vezes ele vai estar nesse mano a mano, jogando aberto, e isso vai gerar muitas situações. Aqui, ele buscando um passe ao espaço, né, pro Gonçalves, né, que vai buscar um cruzamento dentro da área, e aqui o Brian Gonçalves novamente vai fazer um movimento de ruptura que vai gerar um espaço na entrada da área, onde o Idrissi vai finalizar com muito perigo, né? Então é uma jogada que acontece com muita frequência. E nesse caso aqui a gente vai ver a participação já do Salomón Rondón, né, que sem dúvidas é o principal jogador da equipe, nesse tipo de dinâmica. Aparecendo, descendo em apoio e ativando aqui o Idrissi, lateral rompendo por dentro e o Salomón Rondón dentro da área, depois ali para aparecer para finalizar. Então se a gente for falar do Rondón, é um jogador muito importante nesses apoios, justamente por essa capacidade que ele tem de habilitar os companheiros. Então aqui ele aparece em apoio, coloca quem vem de frente, quem vem de trás, né, de frente pro lance para finalizar, dando uma assistência. Então um cara muito importante criando jogadas, dando assistências, mas também fazendo gols, né, como um 9, né, como o centroavante mais clássico. Mas também oferecendo grandes movimentos, como a gente vai ver aí nesse caso aqui, ele fazendo um grande movimento nas costas do lateral aqui na segunda trave para se antecipar e marcar um gol. Aqui a gente vai ver o Salomón Rondón marcando num contra-ataque, né, numa transição. Transição porque
é a principal jogada, né, do Pachuca. O Pachuca ameaça bastante em transição, e aqui a gente vai ver uma transição num 3 contra 3, onde a equipe do Pachuca também vai conseguir marcar um gol. É uma maneira que a equipe busca causar muitos danos, mas também com cruzamentos. Então tem essa troca de corredor. A gente viu no início do lance ali o Idrice, né, atraindo, mas mudando o corredor. E novamente a equipe do Pachuca colocando 3 jogadores na área contra 3 defensores adversários na área. E é dessa maneira que a equipe vai marcar um gol, com cruzamentos. Então cruzamento é uma maneira que a equipe também ameaça. E aí para isso a equipe vai colocar muita gente dentro da área, né? Às vezes de 3 ou 4 jogadores, muitos jogadores dentro da área. E muitas vezes a gente vai ver que o Pachuca vai utilizar esses muitos homens dentro da área para atrair defensores, gerar esse espaço na entrada da área que o De Ossi, né, muitas vezes utiliza para finalizar. O cara que tem uma facilidade muito grande para finalizar da entrada da área. Então, se a gente for falar dos aspectos defensivos, a gente vai falar que é uma equipe que atua geralmente num 4-4-2 e que, quando está defendendo mais recuado, vai defender um pouco mais nesse bloco médio-baixo, né, com a equipe buscando saltos, né, também em relação ao portador da bola, buscar reduzir as distâncias, mas sem dúvidas aqui isso começam a surgir as principais fragilidades, né, que é justamente o espaço entre linhas que a equipe oferece. E isso é muito importante pensando no matchup contra o Botafogo, que é uma equipe que consegue explorar muito bem esse espaço. Olha o espaço grandíssimo que tem aqui, tanto que outros 2 jogadores poderiam receber essa bola com boas situações para poderem gerar uma ocasião em campo contrário. Então, é uma equipe que muitas vezes vai estar com essa linha bem descoordenada. Como a gente percebe aqui, ela nem está montada. Só a primeira linha de 4 ali, ó, com ela toda descoordenada, muitas vezes fácil de ser manipulada pelos adversários. Então, quando a gente percebe que o Botafogo pode gerar situações de gol com esse tipo de circuito de passes, justamente porque um passe entre linha pode gerar esse tipo de ocasião aqui, que é colocar ou o extremo ou o lateral numa situação de vantagem tática para um cruzamento dentro da área, onde também o Botafogo pode criar uma situação de gol. Então, assim, é um time que também muitas vezes vai subir pressão, vai utilizar os tiros de meta, né, para subir pressão. E aqui nesse caso é um momento em que a equipe vai utilizar essa marcação mano a mano, marcação mais encaixada, para atrapalhar a saída de bola adversária, né, e tentar recuperar a bola. Mas muitas vezes isso também é um problema, porque muitas vezes essa pressão alta ela é superada, porque muitas vezes ela é mal coordenada ou muitas vezes ela oferece linhas de passe, como a gente percebe aqui, né, o atacante que está fazendo a abordagem, ele está mal angulado e ele está oferecendo uma linha de passe para um jogador canhoto fazer esse passe vertical por dentro, que é por onde o passe vai entrar. E é justamente onde o adversário vai conseguir progredir. Então é uma equipe que tem esses problemas defensivos, que eu diria que são até bem graves, principalmente na hora de pressionar, mas também na hora de defender um pouco mais recuado, né? Na hora de defender em bloco médio-baixo.